Sim, graça e paz, meus amados. Me perdoe aqui. Eu acho que eu estava sem internet, então não consegui. Mas agora sim. Deixe-me ver se vocês já estão por aqui. Eu peço que, se alguém entrou, dê um ok aí, dê um likezinho, né? E vamos experimentar. Enquanto isso, vamos esperar aqui um pouco mais. O que acontece? Deixa eu fazer uma explicação aqui. Primeiro, eu não consegui conectar hoje pela, pela o grupo da igreja. Então tive que entrar pelo meu Facebook e jogar para o grupo da igreja. Espero que já esteja chegando lá direitinho. Deixa me ver aqui. Ah, isso. O André Vinícius já está por aqui. Paz, André. Aliás, o André não. Perdão, não é André não. É a Ana Cláudia. Leonardo, Raquel. Bênção pura. Bênção pura. Mais uma vez. Vão entrando aí, gente. Mais uma vez. Deixa eu explicar aqui a vocês. Eu não sei o que aconteceu. Eu não consegui transmitir direto pela página, pela minha página. Aliás, pela página da igreja. Eu tive que fazer como diria a galera, né? Um esquemazinho aqui. Então eu transferi a transmissão da minha página para a página da igreja. Então, me perdoe aí se eu atrasei alguns minutos aí. Tô vendo que a turma já entrou aí. Graça e paz, meu amado. Nós estamos aqui com a Cláudia, o Leonardo, a Raquel e a Lene já estão no ar. Se vocês puderem, avise a turma que nós já estamos no ar. Avise lá pelo WhatsApp da igreja. E aí eu espero um pouquinho aqui. Enquanto isso, a gente vai conversando aqui um pouco. Deixa eu só mandar essa mensagem aqui para eles. Já estamos no ar. Eu só não consigo copiar o link aqui para enviar para eles, né? Eu não consigo, porque eu não estou aqui no ar. Quem puder mandar o link aí para eles aí, copie o link e mande. Alguém consegue fazer isso? Consegue, Léo? Tô vendo. Isso, Léo. Você mandou agora. Beleza. Léo, peça para eles entrarem por esse link que você enviou aí, porque, como eu falei, eu estou transmitindo aqui pelo meu Facebook jogando para a página da igreja. Entendem? Não da página da igreja direto. Eu não sei porque ele não aceitou hoje. Não consegui fazer essa transmissão. Então vamos lá. Olha, já tem bastante pessoas. Amanda François, Paz, bom dia. A Eliana, o Paulo, o Mauro, a turma toda já está aí. Que bom. Então, gente, antes de mais nada, vamos fazer uma oração? Amém? A Vereni está ali me auxiliando. Obrigado, Vereni. Vamos fazer uma oração antes de mais nada, né? Vamos orar pedindo que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém? Isso. Deixa eu só me ajeitar aqui. A Magali. Amém. Vamos orar. Vamos pedir a bênção do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, nós louvamos ao Teu nome. Bendizemos a Ti com alegria nesta manhã. Obrigado porque o Senhor nos deu e nos concedeu esse espaço. Obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos juntos, reunidos, mesmo através desta tecnologia. Eu quero bem dizer o Teu nome e te agradecer, Pai, no nome de Jesus.
Que o Senhor inspire o nosso coração, que seja uma manhã proveitosa para a glória do teu nome. Entregamos tudo nas tuas mãos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Então, deixa eu me ajeitar aqui. Vamos lá, gente. Olha, a irmã Eliette também está aí, o Fábio da Alessandra está aí. Então, olha só, gente, antes de mais nada, deixa eu aqui dizer uma coisa para vocês, parabenizar a vocês, viu? Olha, muito, que Deus abençoe muito todos vocês, porque vocês têm demonstrado assim uma maturidade, uma beleza muito bonita, muito interessante, porque vocês têm se sentido unidos como igreja, vocês têm se mantido fiéis aos compromissos com Deus, vocês têm se mantido na obediência civil. Deixa eu dizer uma experiência que ontem eu e Vereni nós fomos à igreja, né? Até tiramos uma foto para provocar vocês lá e aí o pessoal ficou brincando. A gente vai todo mundo para ir fazer um culto. A gente foi lá porque a gente estava com saudade, né? E matar a saudade eu tenho ido durante o dia à igreja, né? Mas aí foi eu e Vereni à noitinha. Foi uma experiência estranha para a gente ver a igreja vazia, né? A gente até comentou de que se não fosse esse problema, nós estaríamos ontem com o preparativo de toda a arrumação da igreja e toda a decoração, todo o evangelismo na sexta anterior, para hoje estarmos nos preparativos do nosso encontro de vida. Nós estaríamos produzindo hoje, ou melhor dizendo, executando todo o nosso trabalho, né, um encontro de vida. E é uma pena, eu lamento tanto a gente ter que parar em uma motivação que nós estávamos de expandir a igreja. E ontem nós estivemos ali na igreja, mas a gente orou por todos vocês, eu junto com a Vereni, nós oramos, e a gente lamenta, porque não houve tempo suficiente, né, para a gente executar esse plano antes dessa entrada aí. Também não daria também, enfim, não vamos lamentar, né? Mas a gente vai fazer isso quando a gente voltar, nós iremos fazer isso, o evangelismo, iremos. Veja, Igreja Metodista Wesleyana Jardim Primavera, Deus está nos chamando para um novo tempo. Você crê nisso, glorifica a Deus aí. Se você crê nisso, você diga a glória a Deus, aleluia. Compartilhe junto comigo dessa mesma fé, dessa mesma esperança. Porque nós, perdão, isso, a Daiane escreve aqui, ó, obediência às autoridades. Nós, ontem, quando nós estávamos indo em direção à igreja, a gente percebeu muitos bares lotados. Olha, gente, é impressionante. As pessoas parecem que não estão dando a mínima para isso. E isso não pode servir de desculpa para que a igreja, os bares estão abertos, então a igreja vai abrir. Não, são duas coisas que nós estamos debaixo da autoridade. Olha, nós estamos debaixo, glória a Deus, é isso mesmo, gente. Nós estamos debaixo da autoridade governamental, que existe uma briga judicial se abre ou se não abre a igreja, se a igreja é um serviço essencial, existe uma disputa jurídica. Então nós estamos debaixo das autoridades governamentais e estamos debaixo da autoridade eclesiástica de nossa igreja. O bispo de nossa igreja, o bispo Jamir Fernandes Carvalho, ele fez uma notificação ou uma informação de que toda a denominação, a Igreja Metodista Wesleyana, iria suspender os seus cultos. Perdão, gente. Iria suspender os seus cultos num período de 15 dias. 15 dias ainda vai dar para a semana que vem. Nós paramos no dia 20 até o dia 5. Dia 5 nós teremos uma reavaliação de como se dará tudo isso, como a gente vai fazer, se iremos voltar ou não. Vamos orar e pedir para que... Obrigado, Vereni trouxe a água aqui para mim. Obrigado.
Dia 5 a gente vai reavaliar tudo isso, se a gente pode ou não voltar a congregar ali em nossa igreja, em Jardim Primavera. Mas eu queria dar os parabéns a vocês todos, porque vocês estão obedecendo perfeitamente ao que determina as nossas autoridades. Então, isso é muito bom. Bendito seja o Senhor por isso. Como eu falei, alguém poderia usar da desculpa, ninguém está obedecendo e a igreja tem que... Não, a igreja tem que dar o seu exemplo, a igreja tem que mostrar e dizer para o mundo que ela faz um diferencial. Então não é bem assim. Deixa eu abaixar aqui. Isso. Então não é bem assim, vamos abrir a igreja, simplesmente abrir a igreja. Não é bem assim. Agora, eu estou pensando em a gente fazer outras ações aí nessa semana que vai iniciar. Eu vou conversar com o presbitério da igreja, com a junta diaconal, com o nosso grupo de trabalho, a gente vai discutir aí. Deixa eu dar um aviso aqui, antes da gente entrar aqui na lição. Me perdoe que eu estou usando de muito tempo aqui, tá bom? Mas olha só, gente, um aviso. Muito importante esse aviso. Amanhã à noite, nós teremos uma transmissão. A gente está vendo a viabilidade técnica disso ainda, mas nós teremos uma transmissão do departamento infantil exclusivamente para as nossas crianças. A Milena está preparando algo aí só para as nossas crianças. Então, amanhã a gente vai ter algo para as crianças. A gente vai estar divulgando isso aí pelas redes sociais, pelo nosso WhatsApp, e a gente vai estar divulgando isso aí, tá bom? Então, aguardem aí que vai fazer alguma coisa exclusiva para as crianças. Eu também tenho que conversar com o Marlon e com a Fábula, que nós iremos fazer uma transmissão exclusiva para os nossos pré-adolescentes e adolescentes. A gente vai fazer algo aí especial para eles, tá bom? Deus abençoe a Milena e Deus abençoe a Fábula e o Marlon. A gente vai estar trabalhando nisso daí, tá bom? Então, posto tudo isso no lugar, gente, vamos fazer uma coisa? Vamos estudar um pouco a palavra de Deus? Pode ser? Nós estamos com 39 irmãos aí, ó, no ar. 39 irmãos. Deixa eu falar, vocês estão gostando aqui da minha tecnologia? Também tem outra coisa aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. O meu cafezinho hoje aqui, ó. Pasto, isso aqui não é para qualquer um, não, tá? Ó. Cafezinho aqui de pasto. Então, vamos lá para nossa lição, senão a gente vai ficar falando muito e não é o caso. Eu também queria dizer, se alguém nos visita nessa manhã, aí está nos acompanhando, eu queria dizer que você é bem-vindo aqui nesse canal. Olha, estamos aprendendo, nós não temos a tecnologia adequada, nós somos uma igreja simples, nós somos a Luciana escreveu pastor tecnológico. Então, nós somos uma igreja simples e estamos aprendendo como faz essas transmissões. Eu mesmo estou tendo que aprender, então nos perdoe qualquer falha aí, tá bom? Mas vamos lá, gente. Na semana passada, nós trabalhamos aqui os fundamentos de uma família ajustada. Esses fundamentos passou por alguns princípios, né? Primeiro, o ajustamento da família em torno dos propósitos divinos para a família. A família tem um propósito divino e sabemos disso. Segundo, nós trabalhamos a ideia do fundamento baseado no ajustamento das provisões divinas para a família. Deus ele provê a família e abastece a família com capacidade, dons, trabalhos, oportunidades, prosperidade, enfim, ele abastece a família com oportunidades e dons. Também trabalhamos a ideia do fundamento no ajustamento
relacional. Deus é um Deus relacional. Então a família é baseada por relacionamento. E esse ajuste por relacionamento na família é importante nesses dias de confinamento, não é? Não é confinamento, não seria a palavra, mas esses dias de você estar recluso no seu lar, o relacionamento é muito importante. Eu destaquei quantas pessoas não tinham experimentado ainda o fato de orar juntos, quantas famílias. E algumas famílias estão agora experimentando esse ajustamento. E hoje eu gostaria de trabalhar, como nós estamos ainda aqui, ó. Vou botar aqui, peraí, opa. Isso, vamos se vir aqui, ó. Fundamentos por uma fé inabalável. Essa é a nossa revista de hoje, ó. Como eu falei, a revista do nosso querido pastor Anderson Orofino, um amigo meu. E vamos trabalhar a realidade do pecado original na vida das pessoas. Aliás, na humanidade, na criação. Não há nenhuma outra forma de se pensar o Evangelho sem antes entender a condição humana, a condição da humanidade. Como cristãos que somos, nós entendemos a humanidade a partir da revelação de Deus em Cristo. E a revelação de Deus em Cristo aponta para uma condição primária humana, a condição do seu estado pecaminoso, da sua condição, do seu estado, aquilo que chamamos de pecado original. Então, o que é pecado original? É o que nós vamos conversar um pouquinho aqui para entender toda o plano e o projeto divino. Até porque existe uma pergunta assim, por que somos salvos? Ou devemos ser salvos de quê? Né? Se você sair para você evangelizar alguém, você falar para ele que ele necessita da salvação, ele vai perguntar assim, mas se salvo de quê e para quê? Por quê? Ele não compreende. Ele não sabe. Algumas pessoas vão imaginar que ser salvo é salvação do inferno. Ou ser salvo é salvação do céu. De jeito nenhum. A ideia não é essa. Nós somos salvos da nossa condição pecaminosa. E que um dia se dará o juízo ou se dará o céu. Então, a salvação ela se dá retirando o pecado que há em nós. Então, nós somos salvos do pecado. Mas por que é que nós estamos no pecado e como se deu esse pecado? Eu vou fazer uma leitura aqui, baseado no texto de Romanos capítulo 5, versículo 12, que diz assim: Portanto, como por um homem o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, Romanos 5, capítulo 12. É aquela a máxima: todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Então, é uma máxima do apóstolo Paulo. Eu vou fazer uma leitura aqui que diz o seguinte: a existência do mal é uma verdade que pode ser constatada em toda a extensão de nosso planeta. Por onde andamos, cidade, estado, nação ou até mesmo em um outro país, podemos observar as contradições que afligem o sofrimento à criação. Essa realidade está associada à desobediência do homem em suas origens, denominado pecado original. Essa doutrina ocupa um lugar relevante na teologia cristã, visto que ela afeta quase todas as doutrinas do cristianismo. Eu diria toda a doutrina. E a Bíblia descreve este fato, assim como os seus desdobramentos. Vamos pensar na condição humana. Deixa eu voltar
para fazer uma introdução um pouco melhor e fazer uma explicação. Como cristãos que somos, entendemos a condição humana como um estado pecaminoso. Nossa cosmovisão, nós enxergamos o mundo e como vemos as coisas, o mundo todo, nós enxergamos a partir da ideia de que o homem está em uma condição pecaminosa. Não só o homem, mas toda a humanidade e toda a criação, ela está na condição de pecado. Por que isso? Porque nós enxergamos. Primeiro, existe uma condição que é um fato. Deixa eu só parar. Estava perguntando se a conexão está boa. Eu não sei. A minha conexão não é muito estável, né? Como eu falei no domingo, é meio, enfim, é meio irregular. Mas deixa eu retomar aqui o raciocínio, senão eu vou me perder. Como eu disse, o cristão, ele vê o mundo, e isso é muito importante, presta atenção. O cristão, ele vê o mundo em uma condição pecaminosa, ou seja, a criação está em um estado pecaminoso. E isso é demonstrado pelo fato, ou seja, o fato, né, o establishment, como as pessoas costumam dizer. Você olha o mundo, você percebe a maldade, a violência, todo tipo de perversidade, não só isso, a doença, a tristeza, o sofrimento. Vamos resumir tudo isso no sofrimento. Bom, se entendemos a criação a partir de Deus, então Deus quem criou as coisas, nós também não podemos compreender que Deus criou desse jeito. Não é? A gente não entende que Deus criou o universo e o planeta Terra, a humanidade, a natureza, tudo que aí está. Nós não podemos conceber a ideia de que Deus criou desse jeito que está, em uma condição pecaminosa. Nós entendemos que essa condição pecaminosa, esse estado onde o mundo está inserido, toda essa condição de caos, ela deriva de uma situação, de um acontecimento. E esse acontecimento é o que chamamos de pecado original. Isso está descrito lá no livro de Gênesis. O livro de Gênesis, no capítulo 1, 2 e 3, ele conta e ele fala a partir da condição original do homem criado por Deus em sua perfeição derivada, inserido em uma natureza perfeita, harmoniosa, onde tinha uma relação com a natureza e ele tinha uma relação com Deus, então é a relação vertical e uma relação horizontal. Deus tinha um relacionamento com esse ser humano. E no capítulo 3, ele começa a tratar da quebra dessa relação. Não há mais relação entre o homem e Deus. Foi perdida essa condição. E então, a partir... Deixa um abraço aqui para o Leonardo Ribeiro. Ô, meu amigo, Deus abençoe você. Obrigado aí pela sua audiência, viu? Deus abençoe a sua vida. Meu querido pastor Léo. Deus abençoe. E então, quando o livro de Gênesis relata isso, no capítulo 3 ele relata que houve uma queda, aconteceu algo, então o homem caiu. E aqui a nossa lição diz o seguinte: a inserção do pecado no mundo, relatada no livro de Gênesis, é conhecida como pecado original. O autor do primeiro livro da Bíblia demonstra que no princípio Adão e Eva, os primeiros da raça humana, vivia em pecado, em estado
de inocência e mantinham a perfeita comunhão com Deus. Então, o capítulo 1 e 2 de Gênesis, ele relata a harmonia entre o homem e a criação, entre o homem e Deus, entre o homem e o seu próximo, isso antes do pecado. Mas o capítulo 3 já relata a questão da queda, então o homem cai. E a partir desta queda, esse pecado, que chamamos de pecado original, ele vai alterar toda a condição da criação. Pois toda a criação ficou sujeita a essa condição pecaminosa, porque o homem caiu. Então, quando Cristo oferece a salvação, ele oferece a salvação para um... Caiu aqui. Caiu a ligação rapidinho, mas voltou. Mas retomando aqui o raciocínio, quando Deus, em Cristo Jesus, ele tem o seu projeto de retorno a essa condição, ele retorna à condição primária de estar como se tivesse um retorno ao Éden, mas não ao Éden como era, mas um Éden em uma dimensão muito melhor. Então, o que é salvação? Salvação é um retorno à sua posição original. Entende? O pecado, o ser humano, ele destrói a condição humana e ele retorna, a salvação retorna o homem à sua condição original. Mas vamos seguir o passo a passo aqui, e aí a gente vai um pouco melhor. E já eu queria que vocês elaborassem perguntas. Olha, a Vânia faz uma pergunta aqui. Pastor, sempre ouço das pessoas questionando se Deus é tão bom, por que ele permite tanta maldade? Como se isso fosse culpa do próprio Deus. Mas, na verdade, essa maldade é resultado desse pecado original. Entendi correto? Entendi certo? Exatamente. Exatamente, Vânia. A conexão tá boa. Olha, o que a Vânia... Eu vou ler de novo, gente, para vocês entenderem a pergunta da Vânia. A Vânia diz o seguinte: Pastor, sempre ouço das pessoas questionando se Deus é tão bom, por que ele permite tanta maldade? Como se isso fosse culpa do próprio Deus. Mas, na verdade, essa maldade é resultado desse pecado. Entendi certo? Certíssimo. Vamos lá, gente. Vamos fazendo suas perguntas aí para eu interagir junto com vocês, porque senão eu estou falando aqui e não vou dar tempo para vocês. Olha só. É exatamente isso que eu quis dizer. Como cristãos entendemos o universo, a criação, o mundo, a existência a partir de um Deus que é criador? Ok. Se a gente, isso aí é ponto pacífico. Mas tem um problema. Se Deus é criador, por que a condição da natureza e do mundo e das pessoas está nesse caos? Está nesse caos porque houve o fato daquilo que estamos conversando aqui, pecado original. A Letícia pergunta o seguinte: olha, 2 amigos ateus me questionaram, se Deus é onisciente, ele sabia que Adão e Eva pecariam? Com certeza, Letícia. Com certeza. A pergunta da Letícia, eu acho que ela vai provocar um monte de pensamento aí na sua cabeça e um monte de dúvida. Porque a pergunta olha, e ela já está perguntando embaixo. Então, Deus permite toda essa maldade, mesmo sendo bom? Boa pergunta, Letícia. Vamos lá, primeira de cima. Se Deus é onisciente, Deus sabia que Adão e Eva pecaria? Sim, sabia. Então, Deus permite todas essas maldades? Olha, vamos entender assim, não é uma permissão de Deus a maldade, é uma consequência da nossa liberdade.
Deus escolheu criar o ser humano em liberdade, oferecendo a ele liberdade. Não existe liberdade que não haja responsabilidade. A liberdade e responsabilidade, ela caminha junto. Não existe. Toda liberdade requer de nós a responsabilidade. É como um adolescente que quer ser livre. Ele quer ser livre, mas se ele quiser ser livre, ele também tem que ser responsável pelos seus atos a partir da sua liberdade. Ele quer ser livre, então seja responsável. Mas eu vou tentar voltar aqui para a gente trabalhar um pouco melhor a ideia de que então Deus permite toda essa maldade. Não, a maldade ela entra pela desobediência. Então, não é Deus que permite a maldade, somos nós que criamos essa maldade, né? Somos nós que pensamos mal, somos nós que trabalhamos mal, somos nós que provocamos a maldade. Não é Deus que é responsável por essa maldade. Nós somos responsáveis. Lemos. Então a Luciana pergunta. Ah, pergunta não. Ah, não, é uma pergunta. Ela diz assim, a Luciana. O mal que não quero, esse faço. Isso é um pecado original? Isso é decorrente do pecado original. O pecado original, ele assim, a gente tem que fazer uma diferenciação entre pecado e ações pecaminosas, né? O mal que eu não quero e faço é uma ação pecaminosa decorrente da minha condição em pecado original, que chama depravação total. Compreende, Luciano? Então, pecado original é aquilo que falamos a respeito lá do início da condição humana em Adão e Eva. Esse é o pecado original. E que ele traz consequências até ao dia de hoje. Entendeu? Isso que você disse, o mal que eu não quero e esse faço, é uma consequência do pecado original que aconteceu lá atrás. E todos nós estamos inseridos. Ok? Então vão elaborando as suas perguntas aí que a gente vai caminhando um pouco. Mas eu queria aqui pensar junto com você. Tem muitas pessoas que fazem assim. Perdão aí se a gente tem um latido aí do cachorro do vizinho, tá? Perdoe aí. Mas ele é amigo. Faz parte da criação. Ih, rapaz, vai começar a latir aqui. Mas não tem jeito. Vamos lá, gente. Olha só, tem gente que pensa assim: então se Deus sabia que Adão iria pecar, então dar um choque naquela fruta que quando Adão fosse botar a mão, saísse um choque e ele não pecasse. Bom, se Deus fizesse assim, não haveria liberdade. Você não teria liberdade. E também tem uma coisa que eu não gosto de fazer, é pensar sempre no si. Se não há si. Deixa eu ler aqui uma fala aqui da Daiane que diz assim: Deus de alguma maneira, Deus de alguma forma precisa talvez seja, nos mostra que o caminho do pecado nos traz. Como ser humano, Jesus foi tentado de todas as maneiras, como nós somos, mas em todas as circunstâncias, ele escolheu fazer a vontade de Deus em vez da sua própria vontade. Por isso, ele nunca cometeu pecado. Esses dias meditei nesses textos aqui, ela está falando de Hebreus 4 e Hebreus 5. Então, a Lucimar diz, lembrando que o que aprendemos, Deus não poderia criar um ser perfeito, senão seríamos como Deus, porque só Ele é perfeito. É isso aí, Lucimar. Ou seja,
Não existe possibilidade de perfeição sem estar em Cristo, sem estar em Deus, sem estar com Deus. A condição da criação, ela é falha em si mesma. Ela não tem possibilidade de ser perfeita por si mesma. A criação só é perfeita em Deus. Por isso o projeto da evangelização em Cristo Jesus é um projeto de estarmos em Cristo e em Cristo atingirmos a nossa perfeição. Não tem como ser perfeito se não estivermos em Cristo. Deixa eu continuar aqui. Normalmente esse questionamento surge de um exemplo de doenças. Por exemplo, por que Deus permite que um bebê inocente é cometido por uma terrível enfermidade? Por que Deus permite isso? Eu fiquei meio que sem saber como responder, porque nesse caso não é mais uma escolha, é uma consequência. Bom, você está falando de uma consequência para o indivíduo bebê, mas você não está falando da escolha enquanto humanidade. Enquanto indivíduo bebê, você poderia dizer que é uma consequência do pecado. Mas enquanto devida à humanidade, é inconsequência da escolha. Compreendeu? Aí vai entrar uma questão, Letícia, de discutir o que é individualidade e o que é humanidade. Eu não quero complicar aqui, mas após a ideia iluminista, né, a ideia da individualidade ela foi exercitada ao seu limite, ao seu extremo. Então, as pessoas não se enxergam mais como coletivo, como humanidade, como um corpo só. A unidade que é responsável pelo seu erro, pelo seu pecado. Ela acha que ela está fora da humanidade. Vamos dizer assim, quando a pessoa pensa assim, o bebê não tem culpa disso, ele está tirando a humanidade do bebê. Ou seja, ele está dizendo, não, o bebê não tem culpa porque ele não é humano. Não, o bebê tem culpa porque ele faz parte da humanidade. A humanidade é responsável pela sua escolha. E a humanidade é representada nos textos bíblicos por Adão. Compreendeu, Letícia? Eu não sei, se você pudesse dar um feedback dizendo assim ou assim, me diga aí, compreendeu? Se alguém fala assim, o bebê não tem culpa dessa condição, ele está individualizando o bebê. Compreendeu? Ele está tirando o bebê e deixando o bebê como se fosse um ser individual, um ser desligado de toda a humanidade. Mas o bebê não sobrevive sem a humanidade. Então, o bebê ele é responsável não pelo ato individual dele, mas ele é responsável enquanto ser humano, porque toda a humanidade está interligada entre si. Então, nós, como seres humanos, somos responsáveis por isso que Deus convida ao arrependimento a humanidade, todos os seres humanos, não somente uma. Compreendeu, Letícia? Beleza, obrigado, valeu. Mas esses questionamentos da Letícia é muito importante. Olha só, vou voltar atrás, só para a gente caminhar um pouquinho. O em Deus, ele vai dizer que não acredita em Deus, e ele usa vários argumentos, né? Depois eu vou ler aqui a pergunta da Vânia. Ele usa vários argumentos. Ele diz assim, não, eu não posso acreditar que Deus, sendo bom, ele faz um bebê sofrer. Volto a dizer, ele está dizendo que o bebê não tem culpa nenhuma disso. Sim, o bebê não tem culpa nenhuma disso se entendermos o bebê como um indivíduo solitário. Mas nós estamos falando que o bebê é solitário, nós estamos falando que o pecado está em cima da humanidade, toda a humanidade. A Vânia diz, será que Jesus teria uma certa vantagem sobre por esse próprio Deus encarnado?
digo isso como relação a ser tentado. Algumas pessoas me dizem que para ele é fácil não pecar. Não, Vânia, eu entendi a sua pergunta. Olha, não existe assim a ideia de que Deus encarnou em Cristo semi-humano, entende? Semi-humano, não totalmente humano. Ele é porque Deus encarnou em Cristo e a humanidade ela é semi-humana. Não, ela é 100% humana. Cristo é 100% humano, assim como 100% Deus. E na 100% humanidade, Cristo ele tem em si todas as fragilidades humanas. Cristo carrega as fragilidades humanas. E uma das fragilidades humanas é a tentação, ser tentado. Então, Cristo foi tentado. Se fosse assim, por que o diabo tentaria Jesus, sabendo que Jesus não poderia ser tentado? Porque ele é Deus. Não, o diabo tenta Jesus porque ele sabe da condição humana de Cristo. Então, mas ele demonstra que um ser humano totalmente entregue a Deus é possível viver sem pecado. Entende? Um ser humano completamente entregue a Deus. Essa é a nossa teologia metodista. Hein? É a teologia da santidade. Entendemos que é possível que seja assim. Ok? Não sei se eu respondi a você, Vânia. Se eu te respondi, por favor, diga aí. Tá? Faça aí o seu comentário. Gente, eu já deixei até a lição de lado ali para caminhar junto com as perguntas de você. Mas, por favor, perguntem aí, tá bom? Perguntem aí, porque a pergunta de vocês ajuda a gente a caminhar um pouquinho aqui. A gente está fazendo uma academia da alma aqui, né? Uma academia da alma, deixa eu ver aqui. Isso, eu tenho que ficar de olho na hora aqui, né? Já estamos a 45 minutos de EBD aqui, né? Então, gente, ok, esse papo aí a gente já tá tranquilo, então vamos caminhar um pouquinho. Ah, obrigado, Vânia. Se eu respondi você aí, show. Vamos lá. Deixa eu caminhar um pouquinho aqui. Bom, nós trabalhamos aqui a original, né? O pecado original, ele é real na humanidade. O quarto ponto aqui da nossa lição de hoje trabalha a realidade do pecado, da natureza humana. Bom, nós já falamos sobre isso. A realidade do pecado original tem um remédio, Cristo Jesus. Isso está lá no texto de Romanos capítulo 5, versículo de número 12 ao 21. Deixa eu abrir aqui. Romanos 5, 12 ao 21. Eu vou ter que abrir aqui na Bíblia online, porque minha Bíblia está longe aqui de mim. Espera aí só um minutinho para a gente fazer essa leitura. Romanos 5, 12. Romanos 5, 12 diz assim: Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai em oração. Perdão, não é isso, não é isso, nada disso. Gente, perdão. É Romanos 5. Não, Romanos 5. 5, 12. Diz assim: Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, ou seja, olha só, portanto, por um homem entrou o pecado no mundo, eu estou lendo Romanos, capítulo 5, versículo 12. E diz assim: Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram.
Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus, o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Assim, e não assim, perdão, e não foi assim o dom como a ofensa, porque só por um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então vamos voltar aqui. Olha, vamos voltar aqui. Como eu falei, a condição humana, o cristão entende a criação. Vou repetir basicamente aqui, ó. O ser humano, melhor dizendo, o cristão, ele tem uma cosmovisão. Ele entende o mundo, ele vê o mundo. Eu estou olhando aqui porque eu estou vendo as. Então, ele vê essa criação como uma criação de Deus. Mas ao tempo que ele vê a criação como uma criação de Deus, ele olha para a criação e ele observa a maldade. E ele entende que a maldade entrou pela desobediência de um homem, Adão. E aí, como nós acabamos de ler, se pela ofensa de um entrou a maldade, pela obediência de um, que é Jesus Cristo, entrou a restauração. Então, a gente pode compreender isso fácil, lendo o texto de Romanos. Deixa eu ler aqui a pergunta, acho que é do Fábio Alessandro. Ele diz: Pastor, sobre o pecado. É muito interessante aquela fala de Paulo, onde ele descreve a nossa natureza humana, onde aquilo que queremos, ou falamos que queremos, peraí, pulou aqui, fazer como bem não fazemos, e o mal que não queremos, esse fazemos. Esse fazemos, e muitas vezes sem perceber. Se puder abordar um pouco sobre essa questão, vamos trabalhar assim. Não, deu para compreender, Fábio, mesmo a digitação pulando aí, sem problema nenhum, deu para compreender. Deixa eu terminar aqui esse raciocínio em um resumão completo aqui, e aí eu retomo essa ideia do Fábio aqui. Então vamos lá. O evangélico, o ser evangélico, o cristão entende Deus como criador, mas ao mesmo tempo ele entende Deus como criador de todas as coisas, ele olha para a condição da criação e ele fala, mas tem algo errado. Então, se Deus é bom, como ele pode ter criado algo que está errado? Então, ele vai entender e vai olhar pela Escritura, pela Bíblia Sagrada, que para ele é uma revelação, e vai perceber que a condição da criação está desse jeito por uma desobediência humana, porque isso não foi o desejo inicial de Deus. Então, o ser humano desobedeceu e lançou sobre a criação toda essa condição. Então, todos pecaram à semelhança
não à semelhança de Adão, ou seja, nós não pecamos como Adão, comendo do fruto, mas recebemos a herança pecaminosa. É assim, para você entender por que você é um pecador e por que eu sou um pecador. Eu sou um pecador porque eu sou filho de Adão, né? Sendo filho de Adão, eu sou pecador como ele, porque Adão gera filhos à sua imagem e semelhança. Eu costumo dizer assim, se Adão gerou filhos em uma condição pecaminosa, ou seja, ele era um pecador, então sendo pecador, só gerar um pecador. É aquela história, filho de peixe, peixinho é. Então Adão pecou e ele gerou filhos à sua semelhança, a semelhança de um pecador. O seu filho gerou outro filho à sua semelhança. E assim foi, gerando filhos e filhos e filhos à semelhança uns dos outros. E chegamos até a nossa condição. Então nós somos filhos de Adão. Como se ver livre disso? Não sendo mais filho de Adão, sendo filho de Deus, como sendo filho de Deus? Sendo gerado não por Adão, mas sendo gerado por Deus, através do Espírito Santo. Então, sendo gerado à condição de filho de Deus. Então, a todos quando receberam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, não mais filhos de Adão, na condição humana de Adão, mas na condição divina. Então nós somos agora gerados por Cristo Jesus à semelhança de Jesus e não mais à semelhança de Adão. Então, na semelhança de Jesus, nós somos e aí a gente entra na questão do Fábio. Nós não somos ainda livre da condição adâmica, Fábio, porque ainda não foi completamente derrotado dentro de nós essa natureza terrena. Às vezes, um dia estar em uma natureza completamente celestial, do homem celestial, o homem que é Cristo Jesus. Então, eu ainda cometo erros e pecados e delitos na minha vida, porque eu ainda estou debaixo de uma condição por Adão. Eu estou com essa dupla situação, né? É o que o apóstolo Paulo descreve lá no livro de Gálatas, né? O espírito, ele não faz as coisas que deseja, porque ele milita contra a carne, né? Melhor dizendo, a carne milita contra o espírito. O Espírito Santo de Deus milita contra a natureza pecaminosa que há em nós. Se o Espírito Santo de Deus habita em nós, ele milita, ele luta contra essa condição pecaminosa que há em nós. Um dia, o apóstolo Paulo falou isso, que um dia ele anseia, nesse mesmo texto que você provocou aí, Fábio, ele vai dizer: eu desejo que esse meu corpo terreno seja revestido pelo corpo celestial, a fim de que eu não cometa mais pecado. Mas eu estou me perdoe, porque eu fui ler ali e perdi o raciocínio. Eu estou nessa situação por uma condição ainda prévia daquilo que vai acontecer um dia sendo resolvido de toda maneira. Então, eu cometo o pecado, Fábio, então eu não faço aquilo que eu quero, é um dizer assim, eu gostaria de não pecar mais, mas a minha condição humana de fragilidade ainda me leva a cometer os erros. Então eu prossigo para o alvo que é Cristo Jesus. Né? Isso não é uma justificativa para você pecar, mas é uma explicação da sua condição de frágil, de fragilidade. Então, eu não sei, gente, vocês perderam a, a conexão aí, porque eu acho que eu ainda estou conectado, né? Não sei. A Cláudia está falando aqui que a internet só tem 50 minutos. Para mim, eu estou conectado. Vocês estão? Dá um joinha aí para mim, por favor, para eu saber se eu ainda estou com vocês. Nós estamos juntos? Deixa eu ver aqui. Deixa eu me perder. Perdão, gente.
Nós estamos conectados, sim. Ah, bom, está conectado. Obrigado, gente, por responder. Ela colocou um joião assim, a Vânia, um joião. Gente, então, caminhando para o final, vocês têm que fazer o almoço de vocês aí, vocês, enfim, estamos aqui em uma condição muito estranha. Mas deixa eu caminhar para o final. O final aqui é que a realidade do pecado ela está colocada na natureza humana, mas há a condição de ser livre disso. Obrigado, gente. Vocês estão dando um joinha aí que é conectante. Então, olha só, gente. Vamos lá. Se entendemos que existe uma condição de pecado original, ou seja, há uma depravação de todos os seres humanos, todos eles, não existe pastor, bispo, padre, papa, ou membro, ou bêbado, ou prostituta, que seja diferente dessa condição. Todos pecaram, todos destituídos estão da glória divina. A forma de restaurar isso é como eu disse, não, nascendo agora de novo, não da condição original de pecado, mas agora de Cristo, onde Cristo é um novo homem, a nova pessoa, um novo ser. Eu já vou voltar aí na fala do Fábio, tá bom? Cristo é o novo, esse novo ser em que somos formados. Então, a necessidade desta pregação. Gente, me ajude a dizer aí, ó, eu estou aqui, quantos vão assistir esse vídeo depois? Gente, parem de pregar bobagem, pregue um novo nascimento, pregue a necessidade do ser humano nascer de novo, pregue a necessidade do ser humano ser uma nova criatura, preguem a necessidade do arrependimento de pecado, pregue a necessidade de ser uma criatura gerada pelo Espírito Santo. Não, olha só, não há mais condição de pregar um evangelho que não passe pela necessidade do novo nascimento. Parem de pregar um avivamento sem novo nascimento. Tem muita gente aí que fala em línguas, mas é uma língua estranha, verdadeira, que nunca experimentou o novo nascimento. Sabe por quê? Porque não se enxerga na sua condição pecaminosa. Não se enxerga na sua necessidade de nascer de novo. Não se enxerga como alguém que já nasceu de novo e aí, por nascer de novo, não está nem aí preocupado, pode fazer o que quiser, pode pecar do jeito que quiser, pode xingar, pode falar mal dos outros, pode ser fofoqueiro, pode ser. Olha, ele pode ser tudo, mas não é mais porque ele tem uma áurea de espiritualidade, onde ele fala línguas estranhas e pula e salta e ele diz que ele é santo. Não, não, de jeito nenhum. A condição humana necessita do novo nascimento, de estar totalmente em Cristo Jesus, de nascer de novo. Pensem, Jesus conversando com Nicodemos, é necessário você nascer de novo. É necessário você se tornar santo a partir de Cristo, da imagem de Cristo Jesus na sua vida. A Vânia está falando que gostou muito. Eu tenho que encerrar, mas o Fábio, eu não sei se ele faz uma pergunta aqui, ele só faz uma colocação. Ele sim, pastor, muito bom. Isso muitas vezes acontece. Nós, como cristãos, por exemplo, ficamos muito felizes quando sabemos que ajudamos alguém de alguma forma, sabemos fazendo o bem, mas sei que já tive oportunidade de fazer o bem e por não prestar atenção ou por não prestar ou prestar, passei por gente que eu no momento poderia ajudar e não fiz. É exatamente, Fábio, é a nossa condição. Uma hora a gente faz o bem, outra hora a gente faz o mal. É isso. É isso, é a nossa complicação. Vânia, esse corretor é assim mesmo.
Novo nascimento, é isso. Necessidade de novo nascimento. Gente, já estamos com 1 hora aqui de duração. Eu tenho que encerrar. A conclusão que nós chegamos é o seguinte: se existe pecado original, ou seja, se a condição da humanidade se encontra nessa situação, temos que olhar para frente e perceber que Jesus Cristo nos apontou o caminho. Qual o caminho? O novo nascimento. Não nascer mais do homem pecaminoso Adão, mas nascer do homem santo que é Jesus Cristo. Por isso, e aí eu encerro aqui dizendo para você que está nos assistindo aí, por isso é necessário você mudar a tua cabeça, nascer de novo, aceitar a Jesus Cristo como o único Salvador de sua vida, como única, como na tua vida uma nova criatura, um novo ser. Abre o teu coração, deixe Jesus entrar e deixe Ele fazer de você uma nova pessoa. E então você saberá o que é viver uma nova vida, uma vida plena de justiça. Em nome de Jesus. Amém? Estamos encerrando aqui, ó. Novo nascimento. É uma batalha diária. Isso aí, Carla, perdão. Novo nascimento. Olha, sabe, vamos fazer o seguinte, gente. Vamos ter como igreja de que assim que retornarmos aos nossos cultos, retornarmos à nossa pregação de chamamento ao nascimento. Tá bom? Eu que agradeço, Lucimar, dizer que a aula foi maravilhosa. Eu aqui cheio de dificuldade aqui com essa tecnologia toda. Que Deus abençoe vocês, gente. Viu? Vamos encerrar aqui, senão a gente vai... Hoje à noite, 18 horas, nós estaremos juntos novamente no nosso culto online. E será uma bênção receber você, viu? Será uma bênção estarmos juntos. Que Deus abençoe a tua vida no nome de Jesus. Vamos fazer uma coisa? Põe aí coraçãozinho aí. Ô Marcos, tem que ser isso. Radicalidade do novo nascimento. Radicalidade. Então vamos botando aí os coraçõezinhos aí o likezinho e vamos orar. Amém? Vamos orar, gente. Feche teus olhos aí onde você está. Vamos orar para a gente encerrar. Oremos. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, louvamos ao teu nome por esse momento que passamos juntos. Obrigado pela companhia dos filhos que esteve junto conosco. Perdoe as nossas falhas, perdoe aquilo que falamos de forma equivocada, errada, porque verdadeiramente o que é válido é a tua vontade sobre nós, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. No nome de Jesus Cristo, assim eu oro, no nome de Jesus Cristo eu te agradeço. Amém, amém. Pai, gente, que Deus abençoe. Vamos encerrar esse momento. Amém? Tchau, gente. Que Deus abençoe.